Olá pessoal, então como havia prometido, estou aqui gravando a aula, referente a uma das reposições que eu tenho para fazer com vocês. Lembrando que no próxima quinta-feira é feriado, portanto não teremos aula e na sexta será recesso. Na outra semana já será a nossa prova, tá? Pelo calendário acadêmico já estaremos fazendo a prova N2. Esta aula vai compor a N2, tá certo? Muito bem, então vamos lá. Hoje eu vou falar de microeconomia, entrando aí mais no aspecto de oferta e demanda, tá certo? Então, como nós já havíamos conversado em sala, a economia, né, ela tem uma divisão, uma grande divisão, na maneira de se enxergar e de se trabalhar alguns aspectos da economia, sendo uma parte dela chamada macroeconomia e uma outra parte chamada microeconomia. As duas estão se relacionando ao longo do tempo, mas a maneira de se enxergar algumas questões a gente chama, na visão macroeconômica, ou alguns aspectos da microeconomia. A oferta e demanda, ela está presente na microeconomia e na macroeconomia. No entanto, para a forma de se analisar a oferta e a demanda na microeconomia é um pouco diferente da forma que se analisa na macroeconomia. Tá? Então, aqui eu vou falar da oferta e demanda na microeconomia. Então, muito bem. Primeiro, vamos definir o que vem a ser microeconomia. Microeconomia pode ser chamada a ciência, parte da ciência econômica que estuda o comportamento dos agentes individuais. Entendam aí como sendo os consumidores, então esses agentes individuais aqui, entenda como consumidores das próprias firmas e também das famílias. Tá? Além disso, também estuda as relações entre eles, entre o indivíduo, o consumidor, por exemplo, e a empresa, a firma. E também analisa a questão dos setores, tá? Podemos dizer que também analisa os setores. Então a microeconomia, ela trabalha com setores, com consumidores, com empresas, com as famílias de modo geral, tá? Esse é o papel da microeconomia. O que se analisa nessas atividades operacionais enquanto microeconomia? O ambiente de mercado, então mercados específicos, Então mercado do leite, mercado da carne bovina, mercado da educação, mercado automotivo e assim por diante. A relação com os fornecedores, como que se dá a relação dos fornecedores e as empresas no mercado atacadista, no mercado hoteleiro, no mercado da educação e assim por diante. Relação com empregados, então o mercado de trabalho nos setores específicos. Os consumidores, como eles compram, como é que eles pagam, como é que eles demandam por produtos e serviços no mercado de bens e serviços. Como que o governo interage com esses mercados, com esses setores, na cobrança de impostos, na relação de benefícios fiscais e concessões e assim por diante. Tá? Muito bem. Também é conhecido a microeconomia como a teoria dos preços, porque vai estudar o comportamento, econômico dessas unidades empresariais, tanto na oferta quanto na questão do consumidor. O consumidor está disposto a comprar, está disposto a pagar ou não por aquele produto e quanto que a empresa quer vender aquele produto. Então, a grande questão na economia é o preço. Preço dos insumos, preço dos produtos, preço do serviço, preço do trabalho, preço do emprego, preço da moeda estrangeira. Tudo se define, se relaciona a preço no final. Tá? E sempre aí com isso se busca o quê? Um equilíbrio de mercado entre tudo que é ofertado, tudo que é demandado. E no caso aqui da microeconomia é por setores, por produto, a relação de consumo e demanda e oferta do chocolate, da gasolina, do aluguel e assim por diante. Tá? Então é nesse contexto que a gente está falando de microeconomia. Ok? Muito bem.
retomando um conceito importante que falamos na aula anterior, que é a escassez de recursos, né? Na economia, a escassez de recursos é o ponto principal do estudo da economia. Só existe ciência econômica porque existe escassez de recursos, senão não haveria necessidade de ter a ciência econômica se todos os bens, todos os produtos, todas as matérias-primas fossem abundantes, ou seja, tivesse à disposição de todos em quantidades ilimitadas. Se isso fosse real, não haveria necessidade de se estudar economia, não haveria o economista, a ciência econômica, os cursos de economia, não teria necessidade. No entanto, como existe a escassez de recursos, aí a ciência econômica se faz necessária, porque ela estuda como distribuir, como organizar, como produzir de maneira ótima, tudo isso para atender às necessidades ilimitadas da sociedade, né? E os recursos são limitados, tá? Então, a gente falou disso já na aula passada, né? E temos que também entender um pouquinho alguns conceitos básicos que permeia toda a microeconomia. Um deles é o mercado. Então, quando eu estou falando de mercado e microeconomia, eu não estou me referindo ao Carrefour, por exemplo. Não estou me referindo ao mercado extra, estou me referindo às transações existentes, não importa o local físico, mas sim as relações existentes entre quem oferta, ou seja, quem produz, e quem demanda, ou seja, quem quer consumir. Então, é uma relação entre consumidores e ofertantes, né? Então, aqui no mercado, que a gente chama de mercado em economia, eu tenho a relação entre o ofertante, tá? E o demandante, que no caso é o consumidor. Vocês desculpem a letra, mas escrever na mesinha digitalizadora às vezes é complicado, tá? Então o mercado ele tem esses dois agentes aqui operando, né? Principalmente o ofertante, que são as empresas, e o demandante, que é o consumidor, tá? Então, quando eu falo mercado da educação, estou me referindo a todos que ofertam alguma coisa referente à educação, desde faculdades, escolas, gráficas que publicam livros, cadernos, materiais de carteira, por exemplo, lousa, tudo isso faz parte do mercado de educação. E também o estudante, né? Ele é o demandante de educação. O estudante é quem vai demandar serviços educacionais, cursos de faculdade, cursos livres e assim por diante. Tá? Um outro conceito importante é de falar de funções. Funções aqui no caso de funções matemáticas, né? Na economia, tudo se tenta explicar através da matemática principalmente. Então um exemplo seria uma função, né, onde eu tenho que a quantidade demandada, por exemplo, ela depende ou é função de quem? Do preço de um produto. Como também a quantidade ofertada, eu posso dizer que ela é função ou ela depende de quem? Do preço que o produto vai estar. Tá? Isso aqui numa condição especial que a gente vai chamar de ceteris paribus. Tá? Deixa eu apagar aqui para escrever melhor. Isso aqui não está legal aqui não. Deixa eu melhorar isso aqui. Nós usamos essa palavrinha, né, em latim, que quer dizer, né, se escreve coeteris paribus, né, paribus, que quer dizer tudo mais constante. Tá? Então é isso que quer dizer a palavra, escreve coeteris paribus, mas se pronuncia ceteris paribus. Tá? Você vai ver a grafia também escrita só com E, ceteris paribus. Mas aí eu já acho que é o pessoal já corrompendo a palavra, porque o correto em latim é escrito coeteris, mas se fala ceteris paribus, tá? E quer dizer tudo mais constante, se tudo permanecer constante. Então, voltando aqui, a quantidade demandada, né? Ela depende, então a quantidade demandada depende, então é função de quem? Do preço do bem que está se demandando.
E a quantidade ofertada depende também, a função de quem? Do preço do produto que está sendo ofertado. Então é isso que nós chamamos de funções aqui na microeconomia, na macroeconomia, na economia de modo geral, né? Tentar explicar as funções: consumo, função demanda, função preço, função investimento e assim por diante, tá? O outro conceito importante é de equilíbrio. Por que esse conceito é importante? Porque em economia sempre se vai buscar o equilíbrio. O equilíbrio entre o quê? Equilíbrio entre várias variáveis, né? No caso aqui, vamos supor que seja preço e quantidade. Então eu tenho oferta de um lado e eu tenho demanda do outro. E esse cruzamento entre essas duas situações é o que nós chamamos de equilíbrio de mercado. Tá? Você pode ter o equilíbrio do preço do dólar, preço da moeda nacional em relação ao preço da moeda estrangeira, o equilíbrio da balança comercial, o equilíbrio do emprego em relação ao desemprego. Então você tem vários tipos de equilíbrio na economia. E é desejável sempre se buscar este equilíbrio, porque você mantém a economia, de certa maneira, estável, né? E aí pode-se fazer políticas econômicas mais adequadas quando a economia está, de certa maneira, equilibrada. Tá? Então são conceitos importantes que nós precisamos saber, né? Vou apagar tudo aqui para seguir com a minha explicação, tá? Mas são conceitos aqui que na economia são muito importantes que se entenda. Por quê? Porque eles vão lá na frente facilitar a nossa vida, o entendimento de algumas coisas que nós vamos falar aqui nesta aula, ok? Então, muito bem, vamos seguir aqui com alguns conceitos importantes, já vimos esses, né? E agora eu vou avançar um pouquinho mais para a gente seguir. Então, o mercado é o local ou contexto no qual compradores e vendedores compram e vendem serviços. Então, eu posso falar, o mercado Carrefour, estou tratando de uma situação específica, mas aqui no caso da microeconomia, não, estou falando de todas as relações existentes entre quem oferta e quem demanda, tá? No caso das funções, então mostra a relação entre variáveis, né? Ou seja, uma variável dependente e várias outras independentes, que é do tipo y igual a x mais b, por exemplo, né? Em que y depende do x. Então isso aqui é uma função em que traz uma dependência de y em relação a x. Tá? E foi isso que eu falei lá sobre a função demanda. Se eu coloco aqui, ó, a quantidade demandada depende, então aqui de 10 vezes o preço mais 30. Então isso aqui é uma funçãozinha, uma equaçãozinha, uma função na verdade, porque tem duas variáveis, aqui seria o y, aqui seria o x, né? Aqui a e aqui o b, por exemplo. Tá? Então funções muito utilizadas, a gente fala muito em funções na economia, principalmente para explicar as relações entre as variáveis. Tá? E, por fim, o equilíbrio do mercado, né? Que se busca balancear as forças de mercado. Tá? Então, uma vez já explicado esses conceitos, ir um pouquinho mais adiante. Mercados. O que nós chamamos de mercado? Mercado a gente já viu que são as relações existentes, né, entre os agentes que estão nesse mercado. E aí eu tenho vários tipos de mercado. Eu tenho, por exemplo, um tipo de mercado que é o chamado mercado transparente. O que vem a ser um mercado transparente? É quando nele existe apenas um equilíbrio, um ponto de equilíbrio. Ou seja, se eu estou trabalhando com oferta e demanda, que aqui é a quantidade, por exemplo, aqui o preço, aqui é a função oferta e aqui é a função demanda, este único ponto é o ponto em que eu tenho um preço, vamos supor, de 10 e uma quantidade de 100. Então, esse único ponto aqui, nesse X, nesse cruzamento, é onde nós falamos que há um equilíbrio entre as quantidades que são demandadas e ofertadas em relação ao mesmo preço, R$10, por exemplo. Tá? Então, quando todos têm esta informação, ou esta informação ela é fácil de se obter, nós falamos que esse mercado é transparente. Não tem nenhuma informação escondida, secreta nesse mercado. São mercados que são facilmente verificáveis, seus preços, suas quantidades, porque todos têm acesso.
Mercado opaco. O que vem a ser um mercado opaco? O mercado opaco é quando ele tem, né, mais do que um equilíbrio, mais do que um ponto de equilíbrio. E geralmente esses mercados acontecem isso por razões de distorções de preço na economia. Alguma coisa está fazendo com que esses preços estejam se distorcendo. Existe um preço normal, natural, mas o preço praticado, digamos assim, é outro, né? Então aí eu posso dizer que eu tenho informações que não estão sendo reveladas. Por que eu tenho um preço de mercado de 10 e tem outro preço que na verdade está sendo vendido a 20? Então pode ter informações aí que não estão sendo compartilhadas e isso está distorcendo este mercado, fazendo com que haja mais do que um equilíbrio de mercado. Tá? Temos também o mercado livre. O que é esse termo? Quando que a gente usa esse termo de mercado livre? Todos esses aqui são termos, tá, pessoal? São termos que nós utilizamos na economia. O que é o mercado livre? O mercado livre é quando as forças de oferta e demanda operam no mercado. Então não há interferência direta do governo, não há interferência direta de nenhuma organização, nenhuma autoridade, e esses preços são praticados livremente na economia. Se o produtor quer vender a 20 e os consumidores querem pagar 10, vai existir aí um embate na economia entre preço, né? E aí vai tentar se chegar ao melhor valor. Se o produtor quer vender por 20 e o consumidor quer 10, de repente eles chegam no valor de 15. Então essas forças de mercado, chamada livre jogo das forças de mercado, é que vai definir o preço. Por isso que é chamado mercado livre, tá? Mercados regulados, que vêm a ser os mercados regulados. São mercados em que, de alguma maneira, o governo ele administra, ou ele fixa, ou ele impõe alguma regra para esses mercados, né? Mercado, por exemplo, da gasolina. O governo, de alguma maneira, ele faz um certo controle desses mercados, porque se ele deixar livre, a gasolina vai subir bastante. O botijão de gás é um mercado regulado, porque se o governo deixar em mercado livre, vai se cobrar muito mais caro um botijão de gás do que ele está estabelecido. E assim você tem vários preços que são, de alguma maneira, administrados dentro desses mercados regulados. Então, o mercado de transporte público, os governadores ou os prefeitos fixam as tarifas dos ônibus, do metrô, né? O governo federal ele fixa os descontos da passagem de aviação, de avião, né? Energia elétrica, o governo federal também, ele de alguma maneira ele regula os aumentos e a periodicidade desses aumentos. Então são situações específicas, alguns remédios também, que o governo nesses mercados ele tem que controlar de alguma maneira. Seja com preço, seja com quantidade, seja com importação, exportação. Então, ele, de alguma maneira, regula esses mercados. Então, dentro desse contexto, como eu falei, na microeconomia é a ciência dos preços, né? O preço de mercado ele é um conceito muito importante para se entender a economia, tá? O preço de mercado, qual é o preço que está sendo praticado na economia, né, real, no que está acontecendo na economia nesse momento. Então esse é o chamado preço de mercado, tá? Temos ainda, variando ainda o conceito preço absoluto, que vem a ser um preço absoluto. Eu poderia dizer que é o preço da etiqueta, é o quanto está sendo cobrado por aquele bem, por aquele produto. R$30, R$20. O preço da pipoca é R$5 o pacotinho. O preço da coxinha é R$5. O preço da mensalidade é R$600, um exemplo, né? Então esse é o preço absoluto, tá? É o chamado preço absoluto, é o preço de etiqueta. E temos um outro conceito importante chamado de preço relativo. O preço relativo de um bem, o nome está dizendo relativo, e relativo em quê? A outro bem. Então eu posso fazer um comparativo do preço, por exemplo, de um carro, né? E ver qual a comparação do preço de um carro com computadores, né? Qual seria naturalmente mais caro? O preço absoluto do automóvel é maior, geralmente, que o preço absoluto de um computador.
Quando eu pego a relação de o preço de um com o preço de outro, eu tenho um preço relativo, ou seja, de repente, com o preço de um automóvel de 50 mil reais, um exemplo, né, eu compraria 10 computadores de 5 mil reais. Tá? Então, a relação entre o preço de um computador e o preço de um automóvel seria de 1 para 5. Né? Ou seja, um carro valeria, nesse exemplo que eu dei, 5 vezes mais que um computador. Tá bom? Então, essa é a ideia dos preços relativos. Tem mais informações por trás disso, mas o que nos interessa agora é isso. Ok? Muito bem. Chegamos a um ponto importante, que é o paradoxo do copo d'água e do diamante, né? Da água e do diamante. E a pergunta que se faz nesse paradoxo, que foi pensado e foi sugerido há mais de 100 anos, é o que vale mais, nesse caso aqui, um copo d'água ou um diamante, né? A pergunta é bem capciosa, por quê? Porque está falando de valor, né? O que vale mais. E aí muita gente se confunde valor com preço, tá? Então é importante a gente esclarecer aqui esse conceito de que o preço, ele é diferente de valor, tá? Preço e valor são coisas diferentes, né? Valor é quanto representa, o quanto eu tenho necessidade, o quanto eu quero, o quanto aquilo é importante para mim. Isso é valor. Preço é quanto eu estou disposto a pagar por aquilo. Então, se tem algo que tem muito valor para uma pessoa, a pessoa pode estar disposta a pagar o preço por aquilo que tem valor para ela. Um exemplo, né? Você gosta muito de ir ao cinema, então o cinema para você tem um valor significativo, ou como entretenimento, ou como cultura, né? Então para você ir ao cinema tem um valor significativo e, portanto, você está disposto a pagar o preço que o cinema está cobrando para você assistir o filme. Você quer comprar um livro, e é um livro que para você é importante por várias razões, ou porque você quer estudar um assunto, ou porque você quer ler sobre um romance, ou porque você quer ler sobre um autor, então aquele livro tem importância para você. Aquele livro é importante para você, portanto ele tem valor. E você então está disposto, devido ao tamanho do valor que tem aquele bem para você, a pagar o preço que está sendo pedido por aquele bem. Então há uma diferença considerável entre preço e valor, tá? Voltando à questão aqui do paradoxo, né, do copo d'água e do diamante, então a pergunta o que vale mais, a resposta talvez mais acertada seria depende, né? Depende da circunstância. Se eu pensar que a água é vital para o ser humano, então tem muito valor a água, porque sem água o ser humano não sobrevive, né? Mas se eu olhar para o ponto de vista de riqueza, um diamante ele custa muito dinheiro, né? Ele representa uma quantia considerável de dinheiro, né? Mas ele não é vital ao ser humano como a água é. Então aí vai depender muito do contexto, da utilidade, digamos assim, né? Qual utilidade que tem a água num determinado momento e qual a utilidade que tem o diamante num determinado momento. Se eu estiver no deserto, eu posso estar com uma mochila de diamantes, mas se eu não tiver um copo d'água, aqueles diamantes não valem muita coisa para mim, apesar do seu preço elevado. Agora, se eu estou com acesso à água, naturalmente acesso à água, então de repente o diamante tem um valor para mim naquele momento maior do que a água. Então vai depender muito da questão da utilidade que um bem tem. Ora, ele pode ser mais valioso e, portanto, eu quero pagar mais por ele. Ora, ele pode ser menos valioso e eu quero pagar menos por ele. Ou, em outras palavras, nós pagamos por aquilo que tem utilidade para nós. Quando eu falo utilidade, eu não estou dizendo que tem que ser uma utilidade básica ou que para você no seu conceito de utilidade. O conceito de utilidade que eu estou tratando aqui é aquilo que para alguma pessoa aquilo importa, aquilo interessa, ela quer aquilo. Seja um serviço, seja um bem, um produto, ela quer aquilo.
né? Agora, as razões, os motivos que levam ela a querer aquilo, são vários motivos. Podem ser vários motivos. Não importa o motivo. Desde que a pessoa, o consumidor, entenda que para ele aquilo é importante, portanto tem valor, ele vai estar disposto a pagar o preço. Tá? Então, essa situação, nós temos na economia muitos bens, muitos produtos que são desenvolvidos todos os dias para, de alguma maneira, seduzir os demandantes naquilo que eles necessitam, né? Então, um calçado, todos nós precisamos calçar o sapato, mas qual é a finalidade de um calçado inicial ou primária? É proteger os pés. Não dá para a gente ficar andando descalço pelo asfalto, quente, cheio de coisas que podem furar o nosso pé, machucar o nosso pé. Então nós utilizamos um calçado para proteger os pés. Então esta é a finalidade principal de um calçado, proteger os pés. Porém, a indústria ela vai incrementar esse calçado, ela vai dar cor a esse calçado, vai dar modelos diferentes, ela vai colocar enfeites nesse calçado, e aí ela vai atingir as pessoas de uma maneira um pouco além de somente a utilidade do bem, que seria o calçado. Isso é feito com celulares, smartphones, comida, roupa, carros, né? Ou seja, tudo que é produzido na economia, de bens, vamos dizer, finais para o consumidor, né? Eles são agregados de outros elementos que tentam, então, criar valor para aquele que vai consumir. Essa é a ideia do criar valor. Uma coisa é pegar um sapato simples, preto, e todo mundo ter o mesmo sapato, da mesma cor, do mesmo jeito. Outra coisa é você fazer sapatos em cores diferentes, que as pessoas preferem amarelo, outro prefere azul, outro prefere verde, outro prefere preto, em modelos diferentes, enfeites diferentes para esse sapato. Com isso, você está motivando, ou pelo menos aguçando, ou sugerindo ao consumidor que ele tem diversas opções para consumir o mesmo sapato, né? Então você gera valor, a ideia de valor, e em cima disso as pessoas vão pagar, elas tendem a pagar por isso, tá? Então, alguns elementos aqui, ó, produtos que, se você analisar a utilidade real deles, não tem uma utilidade real. Não tem uma utilidade assim importante, digamos, né? Mas as pessoas compram. Isso aqui são produtos que estão à venda na internet, né? E as pessoas compram. Então tem gente que compra para se divertir, compra porque achou interessante, né? Então não importa, na economia nem tudo que se vende, nem tudo que se comercializa é importante do ponto de vista da necessidade básica do ser humano. Existem muitas coisas que não fazem parte da necessidade básica, mas que são comercializados, que movimentam milhões ou até bilhões, que geram emprego, geram renda, né? Geram desenvolvimento regional, e muitas vezes aquele tipo de produto ele é um produto até que não tem importância, digamos assim, na escala de importância de bens de primeira necessidade. Tá? Aqui outros bens, né, que são vendidos na internet, ó, roupa para galinha, né, espremedor de pasta aqui, guarda-chuva para sapato, são coisas que você olha assim e fala, meu Deus, é um absurdo uma coisa dessa. Como é que alguém vai comprar isso? Bom, se está sendo ofertado nas principais lojas de internet, é porque vende, né? É porque tem pessoas que querem aquilo, querem adquirir. De alguma maneira, esses bens têm algum valor para essas pessoas, tá? Aqui mais alguns tipos de produto, né? Carne de dragão, né? Não existe dragão, mas as pessoas criam essa situação, colocam na Amazon, por exemplo, e está vendendo, né? Boneca, uma boneca inflável e também um marido inflável. Tem a esposa inflável, tem o marido inflável e sendo vendido na loja da Amazon, por exemplo. Se está sendo vendido ali é porque de fato parece que alguém compra, né? Então você cria aí utilidade de coisas que aparentemente não têm utilidade, mas as pessoas encontram algum tipo de utilidade para isso, e isso movimenta a economia também, né? Aqui, band-aid com formato de bacon, né? Uma cesta
de basquete para pôr na cabeça, uma pedra, né, de estimação para as pessoas caminharem com a pedra. Olha que coisa absurda, mas tem, né? Então a economia ela não faz juízo de valor. Se aquilo é importante, se aquilo não é importante do ponto de vista como produto, né? Se aquilo é legal, se não é legal, se aquilo é básico ou não. Não. Esses produtos movimentam a demanda e a oferta na economia. Não é somente comida, leite, salários, empregos, coisas importantes do ponto de vista social que movimentam a economia. Outras coisas também movimentam a economia, tá? Então, chegando a essa questão, nós podemos dizer que as pessoas, os consumidores, eles procuram ou eles demandam, né, esse é o contexto, por várias razões. Então, primeiro, como é que a gente pode definir demanda? A demanda, também conhecida como procura, é definida como sendo a quantidade de um bem ou serviço que os agentes econômicos, consumidores, por exemplo, desejam adquirir em um determinado período, mantendo-se outros fatores constantes. E aí é o termo, né, que eu expliquei anteriormente, o termo ceteris paribus. Ceteris paribus quer dizer o quê? Os outros fatores constantes, ou tudo mais, ou tudo antes constantes. O que quer dizer isso? Então vamos lá. Primeiro, demanda é aquilo que as pessoas desejam adquirir, tá? Então, demanda a gente pode dizer que é desejo. Uma vez que ela deseja e ela adquiriu, pagou, ela consumiu. Então existe uma leve diferença, uma sutil diferença entre demanda, né? Existe uma diferença sutil entre demanda e consumo, tá? Consumo. São coisas diferentes, né? A demanda é o desejo em obter, em ter. E o consumo é quando eu, de fato, consegui obter, tá? Então, nem tudo que é demandado é consumido. Isso é importante que se saiba. Nem tudo que é demandado na economia é consumido. Existe a demanda reprimida, ou seja, desejo reprimido. Ah, eu desejo adquirir uma nova casa, no entanto, eu não vou conseguir. Então, reprimi o meu desejo de ter uma casa nova. Então, demanda por casa própria é muito grande no Brasil, mas nem todos conseguem comprar, adquirir a sua casa própria. Então, existe uma demanda reprimida por moradias no Brasil. Existe uma demanda reprimida por chocolate. Existe uma demanda reprimida por automóveis. Ou seja, muitos itens e produtos da economia não têm a demanda total realizada. Tá? Então, alguns conseguem consumir aquilo que demanda, outros não conseguem. Tá? Então, esse é o conceito de demanda. Tá? E como que ela se configura? A demanda se configura desta maneira, né? Por isso que eu falei o conceito de função. Então, chamando aqui, ó, dx de função, e esse x é o quê? É um índice apenas. Eu poderia pôr assim, ó, a demanda por celular, a demanda por carro, né? É apenas um índice dizendo do que se trata essa demanda. Então, aqui, a demanda de um bem x qualquer é função, então tem um fzinho aqui, ó, ou posso dizer que depende do quê? O que faz as pessoas consumirem ou quererem consumir? Então, demandar o preço do bem que ela está pesquisando, né? Se ela está pesquisando comprar, por exemplo, um sapato, então esse preço do sapato, que é o X, o sapato, então ela está querendo demandar um sapato, a pessoa. Ela vai pesquisar, então ela vai pensar qual é o preço do sapato. Mas também ela vai pensar qual o preço de uma sandália, preço de um outro bem similar, uma sandália, né? Qual a renda que eu tenho para comprar esse produto? Qual é o preço, por exemplo, de um tênis? Então aqui, ó, o preço de X seria o sapato, né? Seria o preço do sapato. O PY eu estou chamando aqui de preço da sandália. E o PZ eu chamando de tênis. Tá? Então são variáveis que interferem na decisão de demanda. Eu posso ainda ter esse H aqui, estou chamando de H, que poderia ser a moda, ou poderia chamar de M, né? A moda influencia na decisão de demandar? Influencia. Né? A preferência pela marca ou pela cor influencia? Também influencia. Tá? Então, temos aí
inúmeros fatores ou variáveis que determinam a demanda por um produto. Por que as pessoas compram chocolate? Então tem vários fatores que determinam por que a pessoa compra chocolate. Por que a pessoa demanda viagem para o exterior? Tem vários fatores ou variáveis que nós chamamos que determina por que as pessoas querem viajar para o exterior, né? Então isso tudo são chamadas variáveis que compõem a função demanda, tá? A função demanda. Muito bem. Existe então uma relação, né, que nós vamos chamar de lei geral da demanda. Lei geral, por que é lei geral? Porque se tem a lei geral, tem a lei específica, tá? Se tem a geral, é porque tem uma lei específica, que depois a gente vai falar um pouquinho dela. Então a lei geral, ela diz o seguinte, há uma relação, então aqui ó, uma relação, e esta relação é inversamente proporcional, ou só inversa, entre quantidade, então entre as quantidades e os preços de determinado bem ou serviço na condição ceteris paribus. Vamos lá repetir. Está dizendo que existe uma relação entre a variável quantidade e a variável preço, né, na condição ceteris paribus. Estou chamando de CP aqui, ceteris paribus. Ou seja, todo o resto fica constante. Que resto era esse? Eu não falei que a demanda ela depende de vários fatores? Não falei? Né? Então deixa eu pegar aqui, apagar esse aqui, para a gente ver. Eu vou escrever a função demanda de novo. Então a função demanda, eu disse que ela é o seguinte, que a função demanda é função ou depende do preço do bem X, do preço do Y, do preço do Z, da renda, né, da moda e de preferência que tenha e assim por diante. Então, não dá para analisar todas essas variáveis ao mesmo tempo, elas mudando ao mesmo tempo. Então, um artifício matemático que se usa na economia é fazer o seguinte, vamos deixar todas as outras na condição ceteris paribus, ou seja, constante, então essa aqui fica constante, fica constante, fica constante, 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 ou seja, elas não vão variar no tempo, e a única que vai variar vai ser o preço. Então o preço é o único que vai variar na condição ceteris paribus. Então, reescrevendo essa função, eu diria que a demanda por um bem qualquer depende do preço, ceteris paribus, ou seja, todo o resto permanecendo constante. Então, a demanda por pizza depende do preço da pizza se todas as outras variáveis não se alterarem. Que outras variáveis? O preço do sanduíche do McDonald's, o preço da coxinha, o preço da marmitinha da esquina. Ou seja, você vai decidir comer a pizza dependendo do preço dela, se os outros preços não mudarem, ou se sua renda não mudar, ou se sua preferência não mudar. Então é isso que nós estamos falando aqui, quando utilizamos a condição ceteris paribus. Tá? Entre a relação inversa, por que é uma relação inversa? Se eu estou tratando da demanda, então normalmente a demanda é o seguinte, quando os preços sobem na condição ceteris paribus, todo o resto permanecendo constante, as quantidades demandadas caem. Então esta é a relação inversa. Quando o preço sobe, as pessoas querem pagar menos. Elas não querem pagar mais normalmente. Então se o preço subiu, as pessoas vão consumir menos bem, menos produto. Se o preço caiu, elas querem comprar mais. Então a relação é inversa por conta disso. Tá? E aí graficamente vai ter uma situação que é assim, ó, o preço, por exemplo aqui, a quantidade nesse eixo aqui, e aí você tem um gráfico decrescente. Por que é decrescente o gráfico? Porque a relação é inversa. Quando o preço sobe, aqui é quando o preço sobe, a quantidade diminui. Quando o preço diminui, a quantidade demandada vai aumentar.
Então esta é a relação que existe na economia, normalmente, entre preços e quantidades na visão do demandante, do consumidor. Ele quer pagar o menos possível e, portanto, se o preço está subindo, ele vai deixar de comprar ou ele vai comprar menos. Se o preço está caindo, ele vai comprar ou ele vai comprar mais quantidade se ele já comprava. Então esta é a relação que nós falamos, inversamente proporcional entre preço e quantidade na economia. Ok? Muito bem, seguindo adiante, né? Então, vamos imaginar aqui como seria a demanda de mercado, por exemplo, de CDs. Esse exemplo aqui eu peguei para mostrar para vocês como é que a gente teria a demanda de mercado, considerando apenas dois demandantes. O Miguel é um demandante e o Vitor é outro demandante. Então, vamos imaginar que nesta economia tivéssemos apenas dois consumidores, tá? E eu quero achar qual é a curva de demanda do mercado de CDs. Então vamos analisar primeiro o caso do Miguel. O Miguel, ele está disposto ao preço de R$20 cada CD, ele está disposto a adquirir 4 CDs. Esta é a quantidade que ele está disposto a adquirir ao preço de R$20. Quando eu olho para a curva de demanda do Vitor, ao mesmo preço de R$20, o Vitor ele quer adquirir apenas 3 CDs. Né? Então, por algum motivo, o Miguel tem mais interesse em CDs do que o Vitor, porque ao mesmo preço, o Miguel quer adquirir 4 e o Vitor 3. Então, se esses dois são os dois únicos consumidores nesta economia, eu posso achar a demanda de mercado de CDs. Então, a demanda de mercado de CDs vai ser, ao preço de 20, a soma de 4 do Miguel mais 3 do Vitor, que vai dar 7 CDs. Então, eu poderia dizer que, neste momento, no mercado de CDs, ao preço de R$20, são demandadas 7 peças de CD, 7 quantidades de CD. Tá? Então imagina isso para milhões de pessoas, para pãozinho, para leite, viagem, chocolate e assim por diante. Então cada consumidor tem uma curva diferente de demanda do outro. Não é a mesma coisa. Por quê? Porque por trás disso está uma outra situação. Quão desejável é aquele produto para cada consumidor? Tem consumidor que ele deseja mais do que o outro. Por quê? Aquele produto tem mais valor para ele do que tem para o outro. Então, ao mesmo preço, a gente poderia dizer, o que tem para aquele consumidor que tem mais valor, ele quer mais quantidades. E para o outro, que o produto ou o bem não tem tanto valor assim, ao mesmo preço ele vai querer adquirir menos quantidade. Então, juntando toda essa situação, eu tenho a curva de demanda, né? Graficamente daquele bem que eu estou analisando, daquele produto que eu estou analisando. Isso tudo dentro da microeconomia. Ok? Muito bem. Então, passando uma linha geral, eu teria, né, o preço de 20 essa condição. Tá? Esta aqui seria a curva de demanda, né, ou a demanda, posso chamar assim, curva de demanda ou a demanda, de CDs ao nível, ao preço de R$20. Tá? Muito bem. Seguindo ainda, né, eu coloquei aqui a questão da renda. E por que isso é importante? Porque a renda é um dos fatores, né, que também interfere na demanda. Lembram lá? Vou colocar aqui, ó, a demanda depende ou é função do preço, da renda, da moda, da preferência, né? Vou chamar aqui de pref, e assim por diante. Então a renda também é um fator importantíssimo para criar demanda de produtos, né, e serviços. E o Brasil ele tem uma renda, digamos assim, relativamente baixa comparada a outros países, né? Então o Brasil ele tem em determinados momentos dificuldade em demandar produtos, o brasileiro, o consumidor de modo geral, devido à sua renda também. Então, às vezes, o preço até está, digamos, justo, mas a renda está muito baixa para o consumo.
né? Então a renda, quando a gente analisa a renda, ela é um fator importantíssimo para a demanda dos produtos e serviços que temos na economia. E a renda no Brasil, de modo geral, ela é baixa, né? Então a economia, de modo geral, tanto os ofertantes, que são os produtores, têm dificuldade muitas vezes de ampliar a sua oferta de produto por conta da baixa renda que tem os consumidores no geral. E os consumidores têm dificuldade muitas vezes de adquirir o bem que ele precisa, porque ele não tem renda suficiente para isso. Então, preço é importante na microeconomia e a renda também é um fator muito importante na economia, no estudo da microeconomia. Tá? Fatores como, por exemplo, moda, preferência, né? Costumes, são fatores importantes que interferem sim e muito na economia, mas não são quantitativos, não tem como eu medir. Preferência, como é que eu vou medir? Qual o tamanho da sua preferência? É 10, é 12? Não tem como eu medir isso. A preferência, o nível de moda, quanto que a moda te motiva a comprar e pagar mais ou menos por aquilo. Não dá para medir isso. Né? É igual medidor, amor, raiva, não tem como medir em números isso. Agora, preço, dá para medir em números. Renda, dá para medir em números. Né? Se o salário é 1.200, é 1.400, é 3.000, é 10.000, dá para a gente mensurar. Então, tanto o preço quanto a renda são muito estudados na microeconomia para se entender o comportamento do consumidor e do ofertante. Tá? Bom, eu falei que se tinha lei geral da demanda é porque tinha alguma coisa específica, né? E tem. São as exceções à lei de demanda. Uma delas é a chamada Bend-Giffen, né? O Bend-Giffen foi de um economista chamado Giffen, estudioso chamado Giffen, né? O Robert Giffen, e ele fez estudos na Inglaterra com pessoas de baixa renda, muito baixa renda, e ele concluiu que quando o preço sobe, vamos por aqui no gráfico, ó, que é preço e aqui é quantidade. Quando o preço estava nesse nível aqui de 10, por exemplo, as pessoas compravam 50. E quando o preço foi para 20, por exemplo, as pessoas queriam comprar 100. Tá? E aí, juntando, deu uma relação assim, ó, positivamente inclinada. O gráfico, ao invés de ser decrescente, como é o caso da demanda clássica, né? Não, ele era crescente. Então ele descobriu, pelos estudos dele, que existia uma relação direta entre preço e quantidade na demanda. Ou seja, o preço subiu e aí se vendeu mais quantidades. Ué, por que isso aconteceu? As pessoas não preferem pagar menos? Sim, mas nesse caso não é que as pessoas querem pagar mais pelos produtos. Como são pessoas de renda muito baixa, eles têm uma certa restrição orçamentária, eu diria até muito grande, né? Produtos de valor muito baixo, que é o que eles podem consumir, por exemplo, tendem então a levá-los a comprar mais quando há aumento ou expectativa de aumento de preço. Então, se a renda dele é 1.000 e ele consegue comprar 1.000 coisas de R$1, né? Se aquela coisa foi para R$2, agora ele só compra 500 coisas, porque agora é o dobro do preço. Então esse movimento, para se proteger, digamos assim, da perda, eles tentam se antecipar a comprar. Então o preço subiu de 10 para 20, eles correm para o mercado para comprar mais quantidades. Por quê? Porque a expectativa é que de 20 pode ir para 30, 40, 50. Né? Então há uma corrida à demanda para consumir rapidamente antes que novos preços venham e aumentem ainda mais o produto, porque a renda dele é muito baixa. Quando a pessoa tem uma renda muito alta, não é qualquer aumento de preço que vai inibir a pessoa de consumir. Mas quando a renda é muito baixa, e isso tem um ponto muito sensível, né, nas pessoas que têm uma renda muito baixa. Então, nesse caso específico do Bend-Giffen, ele subverte aquela teoria geral da demanda de que a relação de preço e quantidade ela é inversa. Aqui, nos bens de Giffen, a relação preço e quantidade ela é direta, tá? Mas, volto a repetir, é para casos específicos, consumidores com orçamento
muito restrito, né? E que vão consumir produtos de baixo valor, tá? E aí eles se antecipam ou compram quando teve a primeira leva de aumento para proteger o seu poder de compra, né? Então esse é um caso, uma exceção à regra ou à lei geral da demanda, tá? Um outro exemplo que temos, que é também exceção à lei de demanda, a lei geral da demanda, é o chamado bem de Veblen. E Veblen, outro economista que desenvolveu seus estudos em relação à renda, né, aos preços e renda e tudo mais, e ele também achou uma relação direta entre preço e quantidade. Quando o preço sobe, as pessoas querem comprar mais. Ué, e por que as pessoas querem comprar mais no caso do bem de Veblen? Aqui já são bens de ostentação, tá? Então são pessoas que têm uma renda muito elevada e eles querem coisas exclusivas, por exemplo. Então, quando tem um carro que é 500 mil reais, você tem um nível de demanda por aquele carro. Se esse carro dobrar o seu preço, for para 1 milhão de reais, essas pessoas que têm uma renda muito alta e querem ostentar, a tendência é de querer mais, querer comprar o carro mais novo, querer comprar o último modelo para ostentar que ele tem um produto, um bem exclusivo, ou quase ninguém tem, né? Então esse mercado de bens de ostentação que a gente fala, ou supérfluos, né? Ela tem uma relação direta entre preço e quantidade. Quando o preço aumenta, as pessoas tendem a comprar mais, porque ela está se sentindo mais exclusiva com aquele produto. E aí entra muita coisa, como joias, carros de luxo, arte, né? Utilidades pessoais, caras, né? Serviços caríssimos, cirurgias plásticas caríssimas, não qualquer cirurgia plástica, né? Envolve aí pacotes de viagem muito caros, muito exclusivos. Então são coisas assim, bebidas muito caras, né? São coisas que têm um impacto de ostentação no consumidor. Então também, assim como o bem de Giffen tem uma relação direta, o bem de Veblen também tem uma relação direta entre preço e quantidade, por razões diferentes. O bem de Giffen são pessoas geralmente com renda muito baixa, e aí tentam se proteger, ou tentam proteger o seu poder de compra. E o bem de Veblen, que é de ostentação. Então tem a relação também direta nesse caso. Ok? Muito bem, seguindo então nosso raciocínio aqui, né? Vamos ver aqui como a questão dessas duas curvas. Desse lado aqui, eu tenho a curva normal de demanda, né? A curva tradicional, que é relacionado preço e quantidade, portanto, é uma relação inversa, né? E aí ela vai ter esse comportamento aqui, que é uma decrescente, é uma curva decrescente, tá? Do outro lado, os bens de Giffen e de Veblen também têm uma relação entre preço e quantidade, mas essa relação ela é positiva. Portanto, ela dá uma inclinação positiva no gráfico. Ou seja, o preço aumenta, as pessoas tendem a adquirir mais produtos. Tá certo? Então, esta é a relação que nós temos aí, a diferença entre a tradicional, a lei de demanda, e as exceções. Tá? Bom, chegamos à oferta. E o que é a oferta? Bom, a oferta, quem oferta no mercado são as empresas, são os produtores. Então, eles são responsáveis pela oferta de bens e serviços. Tá? E aí, qual é a definição de oferta? A oferta é definida como sendo a quantidade de um bem ou serviço, né, que os produtores, os fabricantes, as empresas estão dispostas a oferecer no mercado em um período dado um nível de preço. Então, traduzindo isso aqui é o seguinte: para o ofertante, para aquele que fabrica, que produz, quanto mais alto for o preço, mais quantidade ele quer ofertar. Quanto mais baixo for o preço, menos quantidade ele quer ofertar. Então a relação, vejam, ó, ela tem o mesmo sentido, né? Sobe, sobe, desce, desce. Então a relação da oferta, ela é positiva.
entre preço e quantidade, que é o que a gente vai ver aqui. Existe uma lei geral, né, uma lei geral da oferta. Então, há uma relação, uma correlação direta e não inversa, nesse caso, né, entre quantidade e o preço, tá? Então, entre o preço e a quantidade, a relação ela é direta. Então, aqui no caso, ó, A4, o preço, a quantidade ofertada pela empresa, nesse caso aqui, seria de 8 mil. Se o preço subir para 10, a empresa quer ofertar 15 mil, a quantidade, 15 mil quilos de alguma coisa. Então, cada vez que o preço sobe, a quantidade que a empresa quer ofertar no mercado também vai subir, porque ela vai ter mais lucro no final. Se o preço começa a cair, ela também vai reduzir as quantidades, porque ela vai receber menos por aqueles produtos, né? Então, esta é a relação da oferta. É a relação da oferta. A relação direta, o que diz a lei geral da oferta, é uma relação direta entre quantidades e preços dos bens e serviços, na condição ceteris paribus, todo o resto permanecendo constante. E por quê? Porque, vamos lá, a oferta de um produto, ela é função ou ela depende do quê? Do preço que está sendo ofertado esse produto. Do preço de um produto concorrente, por exemplo. Do preço das matérias-primas, vou chamar aqui de M, da matéria-prima, dos insumos, da tecnologia empregada ou disponibilizada para produzir, né? Então, temos outras variáveis? Temos, mas basicamente seria essa: o preço do bem que eu vou produzir e ofertar na economia, o preço do bem concorrente, que pode fazer concorrência com o meu produto, o preço dos insumos, da matéria-prima, e se tem disponibilidade ou quanto custaria a tecnologia para produzir esse bem. Então, basicamente, essas são variáveis que interferem em qual quantidade as empresas querem produzir, querem ofertar, tá? Mas, como eu disse, na demanda não dá para a gente estudar tudo ao mesmo tempo, se movimentando. Então, a condição ceteris paribus precisa ser acionada. Então, eu posso dizer que a oferta de um bem qualquer depende do seu preço, tá? Depende do seu preço na condição ceteris paribus, ou seja, todas as outras variáveis permanecendo constante. Todo mundo constante, a única que vai variar é o preço. Então aí eu tenho a função demanda, função oferta, desculpe, que depende apenas do preço na condição ceteris paribus. Se eu tirar essa condição ceteris paribus, aí é mentira o que eu estou falando, que a oferta de um bem só depende do preço que ele é vendido. Não, vai depender do preço do bem da concorrência, vai depender do custo de produção, que são os insumos, vai depender se eu tenho acesso ou não e quanto custa essa tecnologia para produzir. Então, todos esses fatores interferem na disposição do ofertante, do fabricante, de querer ofertar mais ou menos quantidades. Se eu travar, ou seja, travo as outras variáveis, condição ceteris paribus, e deixo apenas o preço oscilando, aí eu posso afirmar, então, na condição ceteris paribus, que a oferta depende do preço do produto, tá? Chegamos então a um ponto que temos o equilíbrio de mercado. O equilíbrio de mercado ele vai mostrar para a gente o quê? A relação entre a curva de oferta e a curva de demanda. E esse ponto aqui central, e somente nesse ponto, que há o cruzamento entre as duas funções, a função oferta e a função demanda, somente nesse ponto é que temos então o equilíbrio de mercado, né? Isto quer dizer o quê? Se eu tenho, né, preço e quantidade aqui, vou pôr um preço aqui de 5, tá? E aí estou dizendo que a oferta ao preço de 5 será de 100 produtos, tá aqui.
E puxando aqui a demanda, que passa pelo mesmo ponto, eu posso dizer que ao preço de 5, os demandantes estão dispostos a comprar 100. Então, tanto o empresário ou a empresa ou o setor está disposto a ofertar 100 ao preço de 5, como os consumidores estão dispostos a comprar 100 ao preço de 5. Então, nesse único ponto, vou chamar de ponto A, é o ponto onde nós chamamos de equilíbrio de mercado, tá? E somente nesse cruzamento é que nós temos o equilíbrio de mercado, tá? Isso pode mudar ao longo do tempo, dependendo da situação, né? Então, pode mudar o equilíbrio? Pode. Pode haver mais um equilíbrio? Pode. Mas, normalmente, é desta maneira que nós, então, entendemos como funciona o mercado entre oferta e demanda de um bem qualquer, tá? Então, só recapitulando, neste exemplo numérico, ao preço de 6, a quantidade seria 12 mil. Então, nesse ponto aqui, é onde satisfaz tanto a oferta quanto a demanda. Isso não quer dizer que não tenha preços maiores. Lógico que vai ter preços maiores sendo praticados no mercado, né? Mas aí, ó, a 7, a demanda seria, vamos supor aqui, de 10 mil unidades. E a oferta seria maior, ó. A oferta seria de uma quantidade, vamos supor aqui, de 15 mil unidades. Então, não está batendo aqui a quantidade demandada nesse ponto A com a quantidade demandada nesse ponto B, né? O ponto C é onde as duas se cruzam, que é o equilíbrio. Ponto A e ponto B, elas não estão juntas. Portanto, quando o preço subiu, a quantidade demandada diminuiu, ó, era de 10, de 12 passou para 10. E a oferta aumentou, a quantidade ofertada aumentou, ó, de 12 mil para 15 mil. Se o preço cair para 5, o que vai acontecer? Vai tocar primeiro a linha da oferta e depois vai tocar a linha da demanda. Então aí inverteu o processo, né? Agora, ao preço de 5, por exemplo, né? Então os ofertantes estariam dispostos a ofertar apenas 10 mil, vamos chamar assim, e o demandante querendo demandar 15 mil. Tá? Então os interesses aqui são antagônicos. E o único ponto onde eles vão convergir é no ponto C, onde os dois se cruzam. A oferta e a demanda se cruzam nesse ponto. Ok? Eu coloquei, para exemplificar isso, apenas um exemplo. Vocês não vão calcular isso, apenas para mostrar, né? Um exemplo que eu tenho aqui. Não se preocupe, porque na prova vocês não farão cálculo nenhum, não é esse o objetivo da disciplina para vocês. Então eu tenho aqui uma função, ó, demanda, né? Escrita desta maneira que está aqui. Quantidade demandada é 280 menos 4 vezes o preço do bem. E do lado eu tenho a oferta, né? Está dizendo que a quantidade ofertada desse bem aqui é menos 20 vezes, 2 vezes o seu preço. Tá. Se eu quero então encontrar o equilíbrio dessas duas, eu tenho que igualar as duas. Para quê? Para chegar na mesma quantidade ao mesmo preço. Então vejam que do lado aqui da demanda, né? Tem aqui a demanda, ó. Ao preço de 30, eu tenho quantidade de 160 na demanda. Quantidade demandada de 160 ao preço de 30. E na oferta? A oferta vai ser de 40 unidades, o preço de 30. Se eu aumentar o preço para 40, a quantidade demandada caiu para 120, mas a quantidade ofertada subiu para 60. Quando eu chego ao preço de 50, a quantidade demandada é 80 e também a quantidade ofertada é de 80. Então, nesse ponto, eu posso dizer que ao preço de 50, a quantidade ofertada é igual a 80 e a quantidade demandada também é 80. Então, nesse gráfico aqui, seria esta situação aqui, ó. Esse ponto, a quantidade é de 80 e aqui o preço é de 50, tá? Sendo o preço aqui e a quantidade aqui. Então, o preço de equilíbrio de mercado aqui desse produto
seria R$50 e a quantidade de equilíbrio seria 80. Ok? Bom, então esse foi um exemplo que veio, né? Tá como fazer o cálculo e eu coloquei um exercício aqui só para mostrar para vocês que eu ia fazer em sala. Não precisa você se preocupar com isso, vocês não vão calcular isso, apenas para mostrar. Então, uma questão aqui. Suponha que as curvas de oferta e demanda por um tipo de cerveja importada sejam dadas respectivamente por oferta de X igual a 400P menos 600. E dx, que é a demanda por X, é igual a menos 100P mais 3.500. As quantidades e preços de equilíbrio serão. Então a pergunta é essa, qual vai ser o preço e a quantidade de equilíbrio? Né? Bom, vai dar a letra C. E como que nós chegamos na letra C? Como é que eu cheguei nessa quantidade de 2.680 unidades ao preço de R$ 8,20? Bom, algebricamente, deixa eu voltar aqui. Algebricamente, né, a gente vai fazer, eu tô com aqui, ó. Algebricamente a gente vai fazer preço vezes a quantidade, tá? Então eu pego uma função demanda, deixa eu pegar minha caneta aqui. Eu vou pegar aqui a função demanda, né, e igualar a função oferta, tá? Então aqui, ó, função demanda igual a função oferta. Estou pintando de verde aqui. Quem é a função demanda nesse exemplo, nesse outro exemplo que eu estou dando aqui, ó? A função demanda é esse aqui, 50 menos P, igualar a função oferta. Quem é? O QS é função oferta, tá? Geralmente vocês vão ver assim, ó, a função ser chamada de função oferta ou demanda. Deixa eu só pegar minha caneta aqui que ela está sumida. Então deixa eu ver aqui onde é que ela está. Só um minutinho. Tá. Então, ó, função oferta ou função oferta. Esse S é de supply, que é oferta em inglês. Tá? Então aí eu uso esse Szinho aqui. Ou uso o O em português ou uso o S. É muito comum vocês verem isso em economia, né? Então aqui eu peguei a função demanda e agora eu vou pegar a função oferta. Igualei uma a outra, né? Tá igualado uma igual a outra e vou isolar quem? A letra P, que é o preço, né? Vou isolar esse P. Fazendo a conta, eu vou chegar que o preço nesse caso é 7,50. E aí eu vou testar. Pego a função demanda, por exemplo, e vou colocar aqui, ó, o preço no lugar de P, né? O 7,50 no lugar de P. E faço a conta. Então aqui, ó, 50 menos 4 vezes 7,50. Feito isso, eu vou chegar no resultado de quantidade igual a 20. Pego o mesmo preço, vou colocar na função oferta e faço a mesma conta. Né? Então, tá aqui, ó, 5 mais 2 vezes 7,50, tá? Que era a funçãozinha lá. Vou chegar que a quantidade é 20. Então, graficamente, isso fica desta maneira, né? Ao preço de 7,50, as quantidades, tanto demandada quanto ofertada, serão de 20. Então, neste ponto, vou chamar de ponto A, é o equilíbrio de mercado. Ok? Então, esta isso foi o que a gente viu de, primeiro, o que é microeconomia, definimos microeconomia, qual o objeto de estudo dela, né? E vimos também o que é demanda, o que é oferta, tá? E vimos também qual a lei que rege a demanda, qual a lei que rege a oferta. Vimos também o equilíbrio de mercado entre oferta e demanda de um bem qualquer, certo? Então esta aula, ela também vai cair na prova daqui 2 semanas, tá? Vocês estudem também esses conteúdos, mas não se preocupem em fazer contas, porque não é da disciplina de vocês a elaboração algébrica, né? O estudo matemático da economia. Não, apenas coloquei aqui só para vocês terem uma ideia de como funciona. Mas os conceitos são importantes. O que é demanda, o que é oferta,
qual a lei geral da demanda, a lei geral da oferta, o que quer dizer equilíbrio de mercado, né? Como se define microeconomia, tudo isso é importante. Mercados, tipos de mercado, tudo isso é importante para esse contexto, para a prova que nós vamos fazer, tá? Repito, depois da prova, as aulas continuam normalmente, ainda temos conteúdo para estudar. Apenas o conteúdo está vindo até aqui para a prova que será, sem ser essa próxima semana, a outra, né? Então vocês estudem e continuem indo para a aula, porque teremos mais conteúdos ainda, né? O semestre não acabou, tá certo? Então um abraço a todos e até o próximo encontro.